E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Bom, hoje a gente vai continuar na nossa série de partidas instrutivas, jogando 15 mais 10 no chess.com, como vocês já devem estar acostumados aí com o formato, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Se você viu o meu vídeo mais recente, jogando contra um trapaceiro, eu mencionei lá que eu ia seguir esse formato em pelo menos um dos episódios aí para ver como se sai, que um inscrito sugeriu. Se você já está acompanhando essa série, você vai saber que o comum é que a gente jogue as partidas ao vivo, né? Eu grave o meu processo pensando durante a partida e tentando explicar o que está acontecendo ao melhor da minha habilidade, mas dessa vez eu já joguei a partida e a gente está aqui para analisar mais ou menos o que aconteceu, tentar formular juntos os melhores lances. Inclusive vão ter momentos onde eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar pensar sobre a posição e tentar pensar no que você jogaria ali se fosse uma partida sua, e aí dessa forma a gente experimenta com esse novo formato. A principal coisa assim que eu queria mesmo saber, experimentando com esse formato diferente, é o que vocês acham, né? Isso que vai determinar qual eu vou decidir continuar. Para mim, sinceramente, não faz muita diferença, eu estaria ok em fazer das duas formas, né? Jogando a partida ao vivo durante o vídeo ou já tendo jogado, depende do que vocês acham. Então se vocês gostaram mais desse formato do que do anterior, eu peço que deixem nos comentários se não for te tomar muito tempo, para que assim eu tenha um pouco mais de informação para fazer essa decisão. Talvez até a gente siga com um formato mesclado aí, dependendo do que vocês acharem, né? Como eu disse, isso é o mais importante aqui. Então ok, com essa longa introdução fora do caminho, vamos para a partida. Eu tô de brancas aqui, o meu oponente está de pretas e tem 924 de rating. Eu abri com E4 e o nosso oponente jogou aqui D6, que realmente é um lance que existe. Essa é uma abertura que chama defesa Pirc. Essa pronúncia não é muito comum, né, especialmente aqui no Brasil, porque o nome se escreve Pirc, né, P-I-R-C. Mas o nome foi dado em homenagem a um jogador chamado Vasya Pirc. E era assim que se pronunciava o nome dele, né, ele não era Vasya Pirc. Então é assim que eu vou falar, mas isso é menos importante. Como é comum nesse tipo de abertura, mais ou menos assim, digamos, moderna, onde o preto não toma o centro direto, né? Ele não joga D5 ou E5 ou C5 imediatamente, é recomendado que o branco aproveite essa oportunidade para ocupar o centro ele mesmo. Então eu jogo o lance D4 nessa posição, uma vez que ele não me impediu. Se você for comparar esse tipo de jogo com alguma outra abertura um pouco mais clássica, né? Digamos que contra E4 ele tivesse jogado D5, eu já não posso jogar D4 direto aqui. Assim, tecnicamente a quebra D4 está defendida nessa posição. Isso seria o jogo do centro, mas essa definitivamente não é uma abertura particularmente boa para o branco, porque tem cavalo C6 com tempo na dama aqui. Então, como esse não é o caso, como eu estava falando, nessas aberturas modernas, né, digamos que o preto jogue D6 nessa posição, que é a Pirc, ou G6, que é a moderna, a gente vai, em geral, continuar tomando o centro, como eu estava falando, jogando o lance D4 aqui. Alguns outros casos de lances que são um pouquinho menos populares contra E4, que também envolvem mover só um peão, um quadrado aqui, seriam a Caro-Kann com C6 e até a francesa com E6. Só que nessas duas, a abordagem é muito mais clássica. O preto não está tomando o centro imediatamente, mas, por exemplo, na francesa, logo depois de a gente jogar D4 ocupando o centro, o preto vai jogar D5 direto. Por isso eu digo que o estilo dessa abertura, assim como da Caro-Kann, depois de C6 o preto joga D5, é bastante clássico. O preto pode não ocupar o centro desde o primeiro movimento, mas ele prepara um avanço e logo no segundo ele já ocupa. Essa abordagem já não é tão similar assim com outras aberturas como a Pirc, que foi o que aconteceu nessa partida, ou a moderna, como eu estava mostrando. Como eu disse, depois de E4 ele jogou D6, eu joguei D4 e o lance mais comum aqui, como eu estava mencionando, já é poder jogar cavalo F6 e desenvolver uma peça, não ocupar o centro imediatamente. Nesse tipo de posição, se você conhece um pouquinho da teoria da Pirc, é bem comum a quebra C5 para as pretas. Esse é basicamente o plano principal que o preto tenta jogar. Ele procura desenvolver as peças da ala do rei bastante cedo, por exemplo, tirando o cavalo para F6 e fazendo o finqueto do bispo escuro, e depois tentar quebrar no centro com o lance C5. Só para mostrar uma linha, só os lances mais comuns a partir dessa posição seriam cavalo para C3 agora, né, defendendo o peão E4 que estava atacado. As pretas já jogam G6 aqui, e um dos lances mais populares nessa posição é jogar uma linha que chama ataque austríaco com o lance F4, que vem com algumas concessões assim de segurança na ala do rei, mas é uma variante bastante agressiva para as brancas. Porém, o que acabou acontecendo na partida foi algo bastante diferente. Depois de eu ter jogado D4 nessa posição aqui, o nosso oponente jogou imediatamente C5, já quebrando no centro, que é um lance que já foi jogado, mas é no mínimo bastante estranho. Tem duas abordagens aqui que o branco pode seguir. A mais simples das duas envolve capturar esse peão direto, né? O lance que vem à mente na hora quando o preto joga um lance como C5. A outra opção seria jogar cavalo F3 e simplesmente defender esse peão aqui também. Isso aqui, se você reparar, dá uma boa olhada nessa posição que você vai ver que a gente não tá mais na Pirc, a gente tá na defesa siciliana. A ordem mais comum pela qual essa posição aqui é alcançada, a ordem de movimentos mais comum, é depois
G4 o preto jogar C5 direto, entrando na siciliana. Aqui a gente jogar cavalo F3, D6 é o lance mais comum nessa posição, e agora o branco quebra no centro com D4 e a gente chega na mesma posição que a gente estava vendo por uma ordem diferente, ou seja, acaba transpondo para outra abertura. Desse ponto de vista, eu decidi jogar o lance que mantém o jogo nesse estilo da Pilots, que é jogando depois de C5 dele aqui, D por C5 direto. E aqui eu tava esperando que o oponente fosse jogar essa ideia ressaltada pela seta aqui, que eu já vi uma ou duas vezes, né, que é jogar dama para A5 cheque, e aí depois de a gente bloquear esse cheque, ele recapturar em C5 com a dama. Isso porque acaba sendo um tanto desfavorável, depois de D por C5, jogar DC5 direto, que me permite tomar a dama dele e deslocar o rei. Só que mais uma vez o meu oponente me surpreendeu aqui, tomando uma decisão bastante estranha. Depois de D por C5, ele jogou o lance B6. Eu suponho que ele tenha jogado isso exatamente porque ele viu que se ele jogasse DC5 direto, eu ia poder tomar a dama dele e ele ia ter que recapturar de rei. Só que o primeiro problema com essa lógica dele é o de que isso me permite ganhar um peão imediatamente, porque eu já tenho um peão a mais, né, porque eu joguei DC5 capturando um peão, e aí ele tá me permitindo jogar CD6 ou CB6, capturar mais um peão com esse aí, eu vou dar ele de volta, no final esse peão vai ter capturado 2 e só ele vai ter se rendido, quer dizer que eu saio com um peão a mais. Isso aí é pior do que a concessão de mover o rei, né? Então se ele tivesse que escolher entre recapturar direto e ter que mover o rei ou ceder um peão, eu acho que a concessão de ter que mover o rei é menor do que a de ceder um peão inteiro. Então esse já é o primeiro motivo. O segundo motivo é que esse lance cria uma concessão tática que permite ao branco um lance que ganha a posição imediatamente, e esse é o primeiro momento que eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar o que você jogaria aqui. É um pouco mais fácil encontrar o lance quando eu te digo que tem um lance que ganha na posição, né? Você já está procurando por uma coisa grande, mas mesmo assim não é tão difícil de encontrar. O próximo momento, pause o vídeo, vai ser bem mais difícil, então se prepare. Ok, então eu espero que você tenha pausado e pensado no que você jogaria nessa posição, e se você encontrou o lance aqui, dama para D5, parabéns, esse é o lance correto, atacando a torre. Então a ideia é punir imediatamente a concessão tática que o preto fez. O que o lance B6 faz é enfraquecer absurdamente tanto essa diagonal aqui quanto essa diagonal aqui. E aí acaba que depois de dama para D5, ele é incapaz de defender a torre está encurralada no canto e não dá para defender com outra peça. O melhor que ele poderia fazer aqui seria jogar cavalo C6, pelo menos bloqueando, para que depois de dama C6 cheque, ele possa bloquear com o bispo cheque e aí defender a torre com a dama. O que minimiza o estrago, porque nesse caso ele não vai perder a torre, vai perder só um cavalo, que vale menos, mas mesmo assim é uma posição completamente ganha para o branco. Depois de a gente voltar a dama para D5 aqui, a gente simplesmente tem um cavalo a mais. Então essa é a melhor continuação possível na partida e não foi o que eu joguei. E esse é para mim até, ou talvez para você, se você também não conseguiu encontrar esse lance, o momento instrutivo da partida. Então a maneira com que eu racionalizo isso é a seguinte: para que o jogador de brancas aqui consiga encontrar o lance dama para D5, a primeira coisa necessária é que a gente perceba que tipo de concessões táticas o lance B6 do nosso oponente gera. Nessa posição aqui, depois de meu oponente ter jogado B6, eu percebi a fraqueza dessas diagonais. O problema foi que eu fiquei aficionado com a fraqueza da diagonal menos importante, que é essa aqui levando ao rei. Por isso, nessa posição, eu joguei o lance bispo para B5 cheque. Esse não é um lance terrível, o branco continua tendo uma vantagem que o Stockfish dá como mais 2,5 ou mais 3, mas definitivamente ele não ganha de modo tão direto quanto dama para D5, que já força o ganho de pelo menos um cavalo. O que eu devia ter me atentado de modo um pouco mais cuidadoso para que eu pudesse ter encontrado o lance dama para D5 nessa posição é no enfraquecimento dessa diagonal. E isso simplesmente não me veio à mente assim durante a partida, e é dessa lição que eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção nos lances, especialmente os estranhos que os seus oponentes fazem, para tentar encontrar que tipo de concessão ele está fazendo e aí racionalizar isso na sua cabeça durante a partida para que você consiga converter essa ideia num lance. Eu acredito que se eu tivesse parado para pensar, poxa, que agora essa diagonal está bem menos defendida, talvez eu tivesse encontrado o lance dama para D5 já infiltrando ao longo dessa diagonal e ganhando material. Então essa é a primeira lição da partida. Agora vamos seguir, que daqui a pouco a gente chega no segundo momento, pause o vídeo. Então, como eu falei, eu joguei bispo para B5 cheque, ele bloqueou de bispo aqui, inclusive se bloquear de cavalo a posição fica perdida do mesmo jeito, porque depois de C6 ou ele perde o cavalo ou ele move o cavalo para qualquer lugar e aí me permite esse cheque descoberto que vai ganhar a dama aqui. Então ele fez correto em ter bloqueado com o bispo esse cheque, eu troquei pelo bispo dele e depois aqui eu joguei C toma D6, o que, como eu estava falando mais cedo, consolida um peão extra para o branco. Ele jogou E por D6, eu joguei cavalo F3 desenvolvendo a peça, e aqui eu quero tentar explorar um pouco a minha vantagem de desenvolvimento.
movimento. O branco nessa posição tá a um movimento de fazer o roque. Como eu tirei o bispo claro e troquei com o tempo, e agora eu já tirei o cavalo do rei também, eu acabo conseguindo fazer o roque curto um pouco mais cedo, enquanto o meu oponente ainda não desenvolveu nenhuma das peças aqui na ala do rei para que ele possa fazer a mesma coisa. E aí a minha ideia nessa posição era tentar explorar essa vantagem e tentar criar uma iniciativa em cima disso. Se eu conseguir fazer o roque antes dele e trazer uma torre para E1 enquanto o rei dele ainda está no centro, talvez eu consiga criar algumas oportunidades táticas. Esse era o meu plano, digamos assim, a esse ponto. Então o meu oponente jogou cavalo para F6 e está atacando diretamente o peão E4. Defender esse peão com um lance como cavalo para C3 nessa posição é perfeitamente razoável. Mas a esse ponto eu decidi fazer um lance que é um pouco mais ambicioso, eu acredito, e também um pouco mais coerente com o meu estilo de jogo. Vão ter outros jogadores aí que não são dessa forma, mas quando eu tô jogando, eu procuro sempre uma maneira de sacrificar o material pelo máximo de compensação possível. Isso faz parte do meu estilo, assim. Então quando eu vejo que o oponente fez um lance que ataca o meu peão, eu não penso primeiro em como defende o peão, eu penso primeiro em tem como sacrificar o peão por alguma coisa, e foi exatamente essa lógica que me fez encontrar o lance roque nessa posição. Eu ignoro o fato dele estar atacando o peão E4. Nessa posição, esse é um dos melhores lances, até porque lembra que a gente tem um peão a mais, então não é como se eu estivesse fazendo uma concessão. No pior dos casos, eu tô só devolvendo o peão extra que eu já tenho por uma iniciativa bastante considerável que vai acontecer, porque o rei dele ainda tá no centro, e se ele tomar aqui, vai abrir a coluna E, eu vou poder jogar torre E1. Só visualmente isso aí já parece gerar bastante compensação pro branco. Então foi isso que eu fiz o roque aqui e desafiei ele a ter a coragem de capturar o peão E4 e me ajudar a atacar abrindo a coluna E. E o meu oponente fez isso, ele capturou jogando o cavalo por E4. Então agora o material tá igual, eu devolvi o peão extra que eu tinha, mas eu vou tentar criar uma iniciativa, começando com o lance torre para E1, que crava o cavalo, e essa peça tá em defesa, então se ele não fizer nada aqui, eu vou poder capturar esse cavalo com cheque ainda. Por isso o oponente joga o lance D5, que defende o cavalo, tenta dar um pouco mais de suporte para essa peça, mas a nossa iniciativa aqui ainda não morreu, porque o cavalo permanece cravado e o rei preto permanece no centro. Desse ponto de vista, eu joguei o lance cavalo para C3 aqui, e a minha ideia é bem simples, continuar desenvolvendo com o foco de colocar pressão nessa peça dele. Para tentar neutralizar essa iniciativa que a gente está gerando, o meu oponente aqui jogou o lance bispo para B4. A ideia dele é cravar o cavalo a essa torre para minimizar a pressão no cavalo dele que está em E4, assim ele me desencoraja de tomar esse cavalo. E esse é o segundo momento, pause o vídeo, que eu quero que você tente encontrar o que você jogaria de brancas nessa posição. Eu já aviso que esse é bem mais difícil do que o primeiro. Então durante a partida aqui eu pausei para calcular múltiplas variantes, e o mais engraçado é que eu considerei essa linha que é a melhor nessa posição. O problema, como já aconteceu numa partida mais recente, foi que eu não vi a linha fundo bastante, digamos assim. Eu parei o meu cálculo em certo ponto, onde eu tirei a conclusão de que a posição não era favorável, então eu descartei aquela linha. Sendo que, na verdade, se eu tivesse olhado um pouco mais fundo, dava pra ver que depois o branco consegue uma vantagem muito grande, mas isso definitivamente não é fácil, eu tô falando de mais de 5 movimentos fundo na linha. Então esse lance que é tão bom assim, o lance que basicamente converte a posição pro branco, é o lance cavalo toma E4 aqui. E aí eu vou explicar como eu calculei esse lance e por que durante a partida eu descartei ele, apesar de ele ser o melhor. O que eu vi nessa posição é que a gente tá em mover o cavalo ignorando a cravada que o preto criou, então ele vai poder jogar a torre toma E1 aqui e já sai ganhando uma qualidade. A gente tomou um cavalo dele, ele tomou uma torre nossa. E aí nessa posição, quando a gente tomar o bispo dele de volta, ele vai poder tomar o cavalo aqui, e aí a gente chega numa situação onde o branco tem uma qualidade a menos. Depois de a gente capturar esse peão E4, que de fato está em defesa, a gente vai ter um peão a mais do que o preto, mas mesmo assim não é compensação o bastante, pelo menos em termos de material. Uma qualidade seria uma diferença de 2 pontos materiais e o peão só vale 1. Então a mais ou menos esse ponto aqui eu cortei o meu cálculo e passei para outras variantes, mas vamos ver um pouco mais fundo para você ver como o branco consegue uma vantagem muito grande a partir daqui. Mais uma vez, a gente retorna àquela noção do lance B6 que o preto fez lá atrás, ter enfraquecido essa diagonal aqui. O que eu falhei em perceber no meu cálculo foi que dama toma E4 também ataca essa torre aqui, é um cheque que também ataca essa torre. E aí você poderia ter parado o seu cálculo a esse ponto e pensado, ah beleza, eu vou jogar isso porque no final é um cheque e eu enforco a torre dele no canto. Mas não é tão simples assim, porque se o preto jogar um lance como rei para F8 nessa posição e você tomar a torre, você vai levar checkmate de última linha. O único lance legal é bloquear aqui, depois de tomar, isso aqui é checkmate. Então mesmo assim, o cálculo pelo qual você teria que passar para provar que essa linha aqui realmente gera uma vantagem tão grande para o branco não é tão simples. Além de ver aqui que dama toma E4 ataca aquela torre lá no canto, você também tem que ver que depois de rei para F8 não dá para tomar a torre. Você teria que jogar um lance como bispo para F4 aqui,
linha, liberando a defesa dessa torre à última linha, e permitir ao preto o tempo necessário para jogar, por exemplo, o cavalo para C6, que bloqueia o ataque da dama a essa torre. E essa aqui é a posição crítica. Você teria que pelo menos ter conseguido calcular e visualizar até esse ponto, e nessa posição encontrar o lance cavalo para E5, que finalmente ganha uma peça e prova uma grande vantagem para o branco. A ideia aqui é que esse cavalo está cravado à torre lá atrás e a dama está atacada. Então, quando ele mover a dama para qualquer lugar, a gente vai poder tomar esse cavalo e aí saímos com uma peça extra. Então, essa é a solução para o segundo momento. Se você conseguiu ver até esse ponto e ver até o final que lá na frente o branco ganha um cavalo, parabéns, você é realmente um bom jogador de xadrez e uma boa calculadora. Como eu estava falando, então, depois de bispo para B4, eu vi mais ou menos essa linha, mas eu não vi fundo bastante, eu descartei ela depois de a gente chegar naquela posição com uma qualidade a menos. E aí acabou que eu joguei um lance bem pior aqui, que é cavalo para G5, que parece forte porque acrescenta mais uma peça ao ataque desse cavalo que está cravado, mas na verdade acaba permitindo uma conversão para um final onde o branco não tem tanta vantagem assim, como a gente vai ver. Então nessa posição as pretas fizeram um roque aqui, eu joguei cavalo de G por E4 e depois de D por E4 eu troquei as damas em D7 aqui e no final joguei torre toma E4. A gente chega nessa posição onde daquela operação toda a gente conseguiu pelo menos ganhar um peão. Agora a gente tem 6 peões contra 5, mas como eu estava falando, o preto tem uma continuação bastante simples aqui que prova uma posição igual, que é com o lance bispo por C3, né, que é o lance mais intuitivo que me força a dobrar os peões na coluna C, e isso minimiza a efetividade do meu peão extra, porque agora de fato eu tenho um peão a mais aqui na ala da dama, mas é um peão dobrado na coluna C. Ele vai conseguir exercer bastante pressão nessa construção aqui com lances como torre para C8, sem mencionar o fato de que o cavalo dele tem um ótimo posto nesse quadrado aqui em C5 que eu não consigo mais contestar com um peão, né, já que eu não tenho mais um peão que possa vir para a coluna B nem para a coluna D. Se a linha seguisse, por exemplo, torre A, C8, bispo D2, cavalo C5, torre D4 aqui, essa posição já é igual. Não é uma posição estéril, é óbvio que ambos lados têm chances de tentar criar alguma coisa a partir daqui, dependendo de se o oponente cometer erros, mas essas chances são equilibradas, né? Se você já leu, por exemplo, o livro do Ludovic Park, Uma Estratégia Moderna do Xadrez, você vai lembrar que logo no início ele menciona essa diferença entre posições empatadas, porque nenhum dos lados tem chances de criar iniciativa e nem de criar nada na posição, e posições equilibradas, onde ambos os lados têm chances, mas são chances iguais. E eu diria que essa posição cai no segundo desses casos, né? Ainda tem chances aqui, mas essas chances são iguais para nós dois. O problema aqui é que o preto não encontrou esse lance. Depois de torre toma E4 aqui, que é o lance que permite essa linha, né? Jogando bispo toma C3 e B toma C3, as pretas acabaram infelizmente pendurando uma peça inteira com o lance cavalo para C5, sem perceber que o bispo está indefeso. E aqui, a partir desse ponto, foi só ladeira abaixo mesmo. O oponente acabou pendurando ainda mais coisa. Ele jogou A5 aqui, que pendura o peão em B6. Depois ele jogou torre D8. Eu desenvolvi minha última peça aqui, atacando esse cavalo dele. Ele não defendeu o cavalo, jogando torre D7. Eu tomei o cavalo. Ele trouxe a torre de F para D8. E aí, talvez ele estivesse tentando criar algumas chances de me dar mais de última linha. Só que note que tanto o cavalo quanto a torre defendem esse quadrado. Então essa ameaça que ele tem aqui é fantasma, né? O quadrado de D1 está suficientemente defendido. Por isso eu joguei o lance torre para A6, atacando o peão. Ele jogou torre C7 aqui, atacando o meu bispo, o que acaba permitindo uma pseudo-tática, talvez, porque aqui eu jogo o bispo para B6, parece fazer um raio-x nessas duas torres que ficaram alinhadas na diagonal, mas ele tem como resolver o problema aqui, né? Ele poderia jogar só torre D6, por exemplo, e depois de bispo toma C7, jogar torre toma 6. No final das contas eu continuo ganhando com duas peças a mais e alguns peões também, mas minimiza o estrago, né? Ia levar só uma simplificação, não ia fazer com que ele perdesse mais uma qualidade. Mas a partir desse ponto aqui, depois de bispo para B6, o oponente já resignou imediatamente mesmo. E aí com essa partida a gente ganhou pontos o suficiente para finalmente superar a marca dos 1000 pontos, agora a gente tem 1016. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa partida, eu achei ela extremamente instrutiva, especialmente daquele ponto de vista que eu estava mencionando, de prestar atenção em reparar que tipo de concessões táticas o oponente está fazendo com cada lance. No final das contas a gente não cometeu nenhum erro grave assim, a avaliação sempre esteve a nosso favor ao longo da partida. Os erros que a gente cometeu foram mais de não encontrar oportunidades que ganhavam a posição direta, mas a gente nunca se envolveu em problemas, o oponente nunca teve melhor, por exemplo. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você achou diferente esse formato, deixa nos comentários e me dá esse feedback. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.